pesquisador é garimpeiro. Nós somos garimpeiros, tá? Tanto pesquisador de imagem como pesquisador de texto. Olá, eu sou Leandro Guima e esse é o Matei Odete, o podcast para quem gosta de novela e sabe quem é a Odete. Nessa segunda temporada eu vou fazer uma coisa diferente. Nesses dias eu ouvi uma frase do Walter Carvalho, que é diretor de fotografia e hoje também diretor de cena de várias novelas, que uma conversa não é sobre responder, é sobre ouvir. E é isso que a gente vai fazer nessa segunda temporada. É ela. Odete. 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 Odete Reutemann. Para criar alguma coisa, só a intuição não basta. Ela ajuda, mas não basta. Se você tiver alguém que te patrocine também ajuda, mas não basta. Só isso para dizer que no final a gente precisa de técnica. E eu falei com o Rafael Machado, hoje pesquisador de imagem da TV Globo. E ele começa falando um pouquinho da paixão dele sobre novela, que acho algo fundamental para quem trabalha com ofício. Eu ia para casa dos meus avós, os pais da minha mãe, e estavam ligados, assistiam todas as novelas, principalmente na época a novela das 8, né? E era quando eu podia, quando criança, assistir uma novela das 8, porque a gente tinha que dormir cedo, então chegava na casa dos meus avós, não, ficava acordado até tarde e acabava assistindo novela das 8. E eu lembro de Água Viva, lembro de Coração Alado, de todas essas novelas, Baila Comigo. Mas a primeira novela das 8 que eu assisti, que foi liberado pela minha mãe, foi Roque Santeiro. Demorou um pouquinho para ser liberado para ficar até tarde, acordado até tarde. Mas é legal que você, de certa forma, já me fala que já tinha esse olhar de curioso desde criança, né? Eu fui picado pelo mosquitinho na época do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, na década de 70. Eu chegava do colégio, eu lembro que a primeira coisa que eu fazia era tirar o uniforme e ligar a TV. Eu não ia fazer nada, não ia jantar, não ia tomar banho. Eu ligava a TV para ver o Sítio do Pica-Pau. Aquele universo do Monteiro Lobato me fascinava. Então, ali a televisão me conquistou aí, né? E aí, por tabela, depois eu fui migrando para as telenovelas. Como o podcast ainda não tem imagem, é importante dizer que o Rafa estava vestindo uma camiseta preta, escrito Quem Matou Odete Reutemann, que veio com o DVD da novela, que era a maneira que os antigos fenícios assistiam às novelas antigas. É ela. Odete. Eu sou contratado da TV Globo. Meu primeiro contrato foi em 2001. Então, esse ano eu estou completando 21 anos de TV Globo. Eu comecei fazendo, ninguém sabe disso. Eu fui convidado para fazer um game show, que acabou não rolando, né? Foi um piloto de perguntas e respostas. Então, eu fui contratado como pesquisador, né? E assuntos variados, não só televisão, mas política, ciência, curiosidades. Então, tive que criar 1.500 perguntas, né? Pesquisar e criar as perguntas e as alternativas. E eu já vinha sendo paquerado pela equipe do Video Show, porque um amigo meu trabalhava na equipe de pesquisadores lá. Quando ele tinha alguma dúvida, ele me ligava para tirar dúvida. E aí uma pessoa da equipe começou a prestar atenção nas nossas conversas, nas nossas ligações. Aí um dia ele perguntou: Júlio, quem é esse seu amigo? Você sempre liga, eu sei que saca de novela. Aí ele falou de mim, aí ele falou, esse rapaz falou: o dia que você for ligar para o Rafael de novo, eu queria falar com ele. Isso aconteceu, essa conversa durou mais de 2 horas, ele viu que eu realmente entendia sobre televisão, sobre novela, principalmente. E aí ele falou: olha, gostei de você, gostei do seu papo, numa próxima oportunidade eu gostaria de te entrevistar e a gente indicar você aqui para uma vaga, porque eu estou saindo da pesquisa e trabalhando na equipe de um programa que eu já era fã, né, desde a década de 80. E quando eu entrei no video show, nossa, que universo, foi minha maior escola. Por que eu era pesquisador de texto do video show? Porque nós pesquisávamos imagens, né, em busca de imagens, mas a nossa ferramenta eram os textos. Então, eu tinha acesso a todos os scripts de novelas, das novelas mais antigas, as que estavam no ar, e a gente também recebia com antecedência as novelas que iriam estrear, né? Então, a gente tinha que estar antenado, a gente tinha que saber sobre tudo que estava no ar e que entraria no ar. E também pesquisar material do acervo antigo. E os resumos das novelas, né? Eu tinha acesso a esses resumos. Então, assim, novela que eu não tinha visto, eu pegava e devorava um resumo de uma novela num dia.
Então, tenho a bagagem da minha memória afetiva, tenho a bagagem das coisas que eu acompanhei e também fui me alimentando com essas ferramentas que o video show fornecia para a gente. Depois do trabalho de pesquisador, o Rafa acabou naturalmente migrando para a redação do programa. E ele ficou responsável por um dos quadros de maior sucesso da história, o novelão. Eu li o resumo e eu trabalhava ali, no papel mesmo. Eu ia cortando, falava, isso aqui é interessante, isso aqui tem que ter. Aí eu entregava as cenas que eu precisava, aí o pesquisador mandava copiar essas cenas, eu assistia decupando, pegando as falas que seriam interessantes como sobe-som, né? E aí montava o roteiro, bonitinho, com os offs, uma escaleta mesmo, com o off, eu escrevi os offs, as sugestões de cenas que eram para ser cobertas, né? E os sobe-sons. Fez tanto sucesso que depois a gente começou a regravar os novelões que a gente tinha feito com participações especiais. Nunca vou esquecer, a primeira pessoa que pisou lá para gravar um off foi a Beth Faria, que falamos agora no início. A Beth gravou o off do novelão Tieta, que a gente já tinha exibido na estreia, foi a primeira novela que a gente inaugurou o quadro com essa novela, foi eu, inclusive, que escolhi. E aí tivemos a participação da Marília Pera. Foi muito curioso, porque a Marília chegou lá, ela sabia, a gente tinha explicado como é que seria, né? Gravou os offs, a locução todinha, e depois ela tinha que gravar as cabeças, chamando para assistir o quadro. E aí eu expliquei para ela, falei, Marília, eu fiz esse texto aqui, mas é só para você dar uma lida. Ela, não, você vai me dirigir, eu quero que você me diga como você quer que eu faça. E aí tivemos participações de outras atrizes, Cristiane Torlone, Regina Duarte, Malu Mader. Eu digo que o video show foi a minha escola, foi a minha faculdade. Só o tempo do Rafa no video show daria um programa inteirinho. Afinal, foram 10 anos. Agora a gente fala sobre uma história super interessante que aconteceu com o Rafa durante o programa Sem Cortes, exibido pela Globo Portugal, apresentado pelo ator Ricardo Pereira. Eu ajudava muito o Ricardo com as pautas, tá? Tinha uma roteirista, mas eu tinha que sempre alimentar essa roteirista com as pesquisas. Então, um exemplo, o nosso primeiro entrevistado foi o Tony Ramos. Além da gente relembrar papéis, personagens marcantes, a gente tem que vasculhar toda a vida do Tony. Era um bate-papo, o Ricardo sempre falava, eu quero estar aqui com um convidado, mas eu quero que seja um bate-papo. E eu vou soltando informações que eu tenho. Então, assim, a gente foi buscar curiosidades da infância. Então, assim, o pesquisador, ele não fica limitado a arquivo TV Globo. Eu participei como pesquisador de um especial Tony Ramos, em 2004. Ele estava, na época, fazendo a novela Cabocla, então a gente fez um video show especial, Tony Ramos. Então, sempre as mesmas coisas, né? Mesmos arquivos, cenas marcantes, depoimentos de colegas. Quando foi agora para o Sem Cortes, a gente precisou se reinventar. Pegamos pegamos aliados nossos, né? Quem foram nossos aliados aí? Lidiane, me trouxe histórias que a gente nunca tinha ouvido falar, e fez surpresa, né? Porque ela pediu para os netos gravarem. Então, assim, durante a entrevista, o Ricardo falou, eu tenho aqui uma surpresa para você. E foi um depoimento, mas o Tony não esperava, ainda mais falando para o público de Portugal. Assim, ele ouviu o depoimento da Lidiane, dos filhos, dos netos, e depois acabou a entrevista, ele agradeceu a todo mundo. Eram 11 horas da noite, chegou um WhatsApp do seu Tony, onde ele falava, estou muito emocionado com a entrevista que eu participei hoje. Muito obrigado, Rafael. Não tem reconhecimento melhor que esse, sabe? Tá, mas afinal, o que é um pesquisador em dramaturgia? A gente já falou alguns tipos de pesquisa aqui, mas em dramaturgia, basicamente eu vou no Google e faço alguma pesquisa. O Rafael falou um pouco sobre isso. Pesquisar imagens na internet e entregar, minha cabeça roda. Mas um pesquisador, por exemplo, de texto em dramaturgia, ele trabalha diretamente com o autor. O trabalho dele é ligado ao autor da novela, da série, da série. Ele começa desde a sinopse, desenvolvimento da sinopse, da história. O autor, vou dar um exemplo, o Manuel Carlos está escrevendo Laços de Família, e ele sabe que no meio da trama a personagem vai ter leucemia. Então, ele pede para que o pesquisador vá a campo, entrevistar médicos, para saber as possibilidades de cura, quais são os sintomas, enfim, para que não haja nenhum tipo de gafe. Então, assim, para ele conduzir essa história, ele precisa ser alimentado, né, de informações. Então, o pesquisador de texto, de dramaturgia, ele trabalha diretamente com o autor, e desde o projeto, do início do projeto. O pesquisador de imagens,
ele trabalha com toda a equipe, tá? Eu atendo toda a equipe de um projeto, desde um cenógrafo, produtor de arte, figurinista, edição. Eu trabalho muito com a direção, né? Porque as demandas começam a surgir através da direção, e eu também começo desde o início do projeto. Então, o pesquisador de imagem, ele trabalha com uma pesquisa de referência, tá? Eu vou dar um exemplo citando Amor de Mãe. A figurinista precisava saber de uma informação, tinha um colégio, né, no cenário da novela, precisava saber como se vestiam as serventes e as merendeiras de um colégio público na zona norte do Rio de Janeiro. Não fui no Google pesquisar como aqui, mesmo porque você não tem referência. O que eu fiz? Eu fui fazer uma pesquisa de campo. Peguei contatos de diretoras de colégios, que tinha um colégio no Meyer, e aí ela foi me explicando, olha, hoje em dia, antigamente tinha um uniforme, hoje elas se vestem com um uniforme XYZ, uma roupa branca, com cor, enfim. E aí eu fui buscando referências. Então, o pesquisador de imagem, ele traz referências para a criação. Quem falou um pouco sobre esse trabalho de pesquisa foi a figurinista Marie Salles, que aliás está na nossa primeira temporada, corre lá para ouvir o episódio dela, fez Amor de Mãe e agora está em Pantanal. Então, eu acho o trabalho do Rafael muito importante, tanto quando a gente tem alguma questão de texto, quanto ou época, ou coisas específicas como bombeiros ou imagens que a gente precisa reproduzir. Acho que você deve ter pensado, a Marie não vai falar sobre o Pantanal? Vai, só que um pouquinho mais lá na frente. Vou dar um exemplo. Tá? O escritório, o personagem vai ser num prédio em São Paulo. Eu preciso que você me ajude a achar um prédio de São Paulo para que eu construa o cenário, tenha uma ligação com o que a gente vai mostrar externamente, que são os stock shots. Então, não adianta mostrar um stock shot de um prédio que a janela é verde, aí quando ele constrói o cenário, a janela é azul. Agora a gente volta para o Rafa falando sobre A Dona do Pedaço e a sua primeira experiência em dramaturgia. A novela já tinha estreado, a novela estreou 20 de maio, eu comecei a trabalhar na novela no dia 3 de junho. Eu falei, essa é a oportunidade, agarrei e fui. E com a novela já em andamento, a equipe já toda entrosada, porque eles começam bem antes. A gente começa a pré-produção de uma novela 7, 8 meses antes. E aí, cara, eu lembro até hoje, assim, primeira reunião, fui participar, entra aquela mulher que eu já sempre ouvi falar, orquestrando uma equipe imensa com maestria, cara, que é a Amora Malta. E eu ficava, assim, a reunião quieto, mas, assim, os olhos brilhavam. Que espetáculo. Essa mulher, eu tiro o meu chapéu. Eu acho incrível, 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 incrível. Ela saca de TV. A Amora, ela gosta de que os personagens tenham vida como a gente tem aqui fora. Então, os personagens assistem televisão. E tinha um cenário que era da família do Marco Nanini, da Beth Faria. Tinha sempre uma televisão ligada ali naquele cenário. E aí a gente passando programação da TV Globo, filmes em domínio público, filmes Globo Filmes. Então, eu tinha que jogos de futebol. Então, todo esse conteúdo que é exibido, pesquisa, licencia e entrega para que seja inserido na TV. E a Amora gosta de gravar com a TV, não é insert na edição, não. Ela gosta da TV passando a programação. Tem umas áreas específicas que também começaram a demandar nesse projeto A Dona do Pedaço. Por exemplo, o VFX, né? Videografismo. Coisas curiosas, assim. A novela se passava em São Paulo, a Maria da Paz casa com o personagem do Gianecchini e eles viajam em lua de mel para o Rio de Janeiro. O autor escrevia na cena que eles estavam na praia de Copacabana. Como gravar uma cena, mesmo que você chegue às 6 horas da manhã numa praia para gravar, com Juliana Paz e Gianecchini. Então, qual foi a solução? Gravamos numa praia deserta, aqui no Recreio, no meio da tarde, com croma e onde entra o pesquisador? Buscar imagens da praia de Copacabana para serem inseridas nesse croma. Você assiste a cena na novela, você não diz jamais que eles não estão na praia de Copacabana. Odete. Como que rola essas reuniões? Assim, vocês criam um plano de ação para a semana de acordo com os blocos que chegam? Os blocos, para quem está ouvindo, né? Os blocos de capítulos, que são os 6 capítulos da semana. Nós temos semanalmente
duas reuniões, tá? A gente tem a reunião de bloco, onde a gente lê os capítulos. A gente, obviamente, não lê os 6 capítulos, né? Claro que quando tem uma cena mais complexa, a gente para e discute. Então, estão ali todos os cabeças de todas as áreas. Está ali a direção, figurino, da cenografia. Então, quando tem uma cena mais complexa, a gente para e discute. Olha, para essa cena, a gente tem que pensar nisso. Enfim, a gente vai discutindo toda a logística e demandas daquela cena. E nós temos a reunião de produção, mais sobre as gravações da semana, que vão acontecer na semana seguinte, na verdade. Nem é na semana que está rolando, é na próxima semana. Especificamente, Dona do Pedaço tinha um tom over de propósito na direção, porque tinha esse tom de fábula, né? Da história da Maria da Paz. Então, o quanto isso implicava no seu olhar de pesquisa ali para algumas coisas que precisavam ser levantadas. Tá, eu tenho essa demanda, mas eu sei que a Amora, para esse projeto, para a Dona do Pedaço, está dando um tom específico. Como eu posso trazer isso de uma maneira que se encaixe no núcleo Amora Maltner? Tinha uma preocupação assim? A Amora, ela tem uma pesquisadora que é a Rafaela Leite, minha xará. A Rafa, ela sempre traz referências para a direção. Quando a Maria da Paz flagrou a Josiane com o personagem do Gianecchini, que agora fugiu o nome. A Rafa já tinha trazido uma referência de um filme, que é A Dama de Xangai, Os Espelhos. Então, se você for rever a cena aí, dá um play aí e assiste a cena, você vê que a Maria da Paz, ela entra e ela olha pelo espelho. Olha, eu fiquei curioso, fui lá no YouTube, pesquisei Lady from Shanghai, Mirror Scene. Vai lá, essa referência é muito foda. Então, assim, isso já é um trabalho de pesquisa. A Rafa trouxe... A Rafa também era pesquisadora de imagem, né? Esse é mais um bom exemplo de como a pesquisa é fundamental. O diretor, obviamente, já tem a sua bagagem, mas talvez ele não tenha tanto tempo para chegar assim, vou começar meu dia e vou entrar no Google para buscar coisas, ou no Pinterest, ou aonde for. Durante a reunião, se surgisse alguma demanda para pesquisa, já aconteceu da Amora, no meio de uma reunião, perguntar: a gente precisa gravar mesmo em São Paulo uma ambulância? A sequência dessa cena do tiro, né? A gente não precisa, a gente tem isso no nosso acervo, nós temos um banco de imagens. Eu falei: não, eu tenho imagem de uma ambulância andando ali pela Paulista. Então, a gente já mata aí menos uma cena para gravar. E a novela era em 4K, né? Gravada em 4K, então não podia ser nenhuma imagem em HD. Então, tem isso. Você pode até trazer uma imagem em HD, mas não vai bater. Hoje em dia, nada do nosso banco de imagens que não seja em 4K não adianta, né? A não ser que seja um insert de TV, uma imagem para ser inserida no telão, aí tudo bem. Da em tela cheia, a gente precisa que seja em 4K. Às vezes surge uma demanda de gravação, a gente não vamos gravar, a gente vai precisar gravar em Portugal. A gente tem stock shot de Portugal, e aí nós, pesquisadores, também trabalhamos com banco de imagens de stock shot. E sim, esse menino geminiano, obviamente, não parou. Eu estava fazendo a novela Dona do Pedaço, tá? E em agosto surgiu um convite desafiador. Você vai me chamar de maluco, mas assim, eu tive que agarrar essa oportunidade. Uma pesquisadora que estava fazendo a novela seguinte, Amor de Mãe, ela precisou sair da empresa. Veio a proposta. Você faria 2 novelas das 9? Sim, você não ouviu mal. Esse latido deve ter sido da Flora ou da Donatella, que são as cachorras do Rafa. E aí me fizeram essa pergunta: você faria 2 novelas das 9 ao mesmo tempo? Uma que está no ar e uma que está em pré-produção? Cara, era a primeira novela da Manuela Dias, a direção do Zé Luiz Villamarim. Eu falei: é minha, por favor. Agarrei com minhas ideias e falei: vamos embora. Então, assim, foi período. E além da novela Amor de Mãe, eu herdei a finalização do Desalma. Foi meu trabalho mais desafiador, tá? Porque eu participei da primeira temporada, mas eu só entrei no projeto, já estava em edição. Desalma 2 não, eu comecei do início. Primeira reunião estava lá presente. Então eu tive que mergulhar nesse universo dos ucranianos, um setor que a gente trabalha muito ligado à produção de arte. E aí eu comecei a buscar referências, desde um licenciamento. Você não pode pegar uma imagem qualquer e tacar na TV. Super. Comecei, por exemplo, a pesquisar obras de arte.
Aí você vai perguntar, pesquisador, pesquisa todas aquelas obras de arte que aparecem nas novelas e séries, são vocês que licenciam? Não. Mas por que em Desalma eu tive que licenciar? Porque teria uma interação de uma obra de arte com um personagem. A obra de arte passa a ser um personagem. Se o personagem na cena começasse a contracenar com ele, eu teria que solicitar uma autorização do artista para o uso dessa imagem. Mas se fosse para compor cenário, objeto de cena, aí não. Todas as obras de arte que vão para um cenário, elas são liberadas, o produtor de arte corre atrás dessas liberações. Entendi. Claro que tem obras que estão em domínio público e aí é muito mais fácil. Assim como imagens que estão em domínio público. Só precisa dar no encerramento o crédito das imagens. Encerramento de um capítulo, você viu lá, imagens/sons. Você vai perceber que tem créditos. Eu tive que buscar desde stock shot, imagens de stock shot, de Kiev, pontos turísticos, porque tem passagens, né, na Ucrânia. Por isso que eu fiquei muito sentido quando começou essa guerra aí. Agora a gente volta para Amor de Mãe. Porque Amor de Mãe foi uma novela que eu comecei lá do início, falando sobre o maior amor, que é o amor de mãe. Foi uma novela que a gente teve que se reinventar, porque a gente teve que parar. E quando a novela retornou, minha mãe, né? Eu perdi minha mãe nesse período de pandemia. E aí a gente começou a se reinventar até a forma de trabalhar. As nossas reuniões eram aqui, assim como está acontecendo o nosso bate-papo, por vídeos, né? As demandas eu tinha que fazer da minha casa. Caramba, não podia ir para os estúdios Globo fazer pesquisa, pegar material, nada. E mal eu estava terminando a pesquisa de Amor de Mãe, surgiu o convite para fazer Pantanal. Como bom geminiano, eu sou movido a adrenalina, movimento. Não gosto nada parado. E nesse hiato aí, porque Pantanal também teve que parar as gravações, aí vieram as reprises, né? Acabou o Amor de Mãe. Eu já estava reservado para Pantanal, já sabia. Na verdade, minto. Eu estava reservado para Olho por Olho. Eu estava fazendo a Mãe, eu comecei a fazer as reuniões com a direção da novela, com o Carlinhos Araújo, a produção. Eu lembro que na semana que a gente estava marcando, olha só, hein? Uma visita de locação num bairro. Tá vendo como o nosso processo é bem antes? E o Carlinhos Araújo, ele é um diretor que ele mesmo, na primeira reunião, ele falou assim, ele mostrou a sala dele, ele estava terminando de gravar, eram 6, eu entrei na sala dele para reunião e a sala dele é composta de fotografias, tanto de pesquisa de referência, né, do que ajudou na referência do remake, como também de fotos de cenas. Então, o Carlinhos Araújo ele é muito visual. E aí a gente tinha marcado essa visita de locação quando veio o anúncio da pandemia, que parou tudo, e aí a novela foi empurrada. Aí, nesse período, um amigo meu estava fazendo a novela Verdades Secretas. Fui pedido para fazer essa... Porque eu já tinha trabalhado com a equipe da Amora, então a equipe... O primeiro nome que surgiu foi o meu, mas eu já estava reservado para Pantanal, para Olho por Olho. E aí estava também fazendo Desalma 2. E aí eu fui fazer essa cobertura, porque já conhecia toda a equipe da Amora, e fiquei 15 dias atendendo, equilibrando pratinho. Dava para fazer ter esse jogo de cintura, porque assim, eu estava no meio da gravação de Desalma 2, Pantanal ainda estava no processo de estruturação, e aí Verdades Secretas começou a gravar, se não me engano, em maio, que eu já conhecia a equipe, tanto de arte, de figurino, videografismo, a mesma equipe. Então, é pessoal da galera. Se você me perguntar assim, qual característica um pesquisador de imagem deve ter? Olha, Rafa, eu estava pensando aqui numa pergunta ótima. Mentira, quem está ouvindo foi o Rafa que deu a deixa. Qual é a característica que um pesquisador de imagem deve ter? É a organização. É super importante, porque assim, até as imagens que eu licencio, que eu copio, a gente tem tabelas. Nós somos burocráticos também. A gente tem que prestar contas, que seja uma pessoa antenada, tenha uma bagagem, né, cultural, mas é importante também a organização, entendeu? Nossa, então essa pessoa tem que ser geminiana mesmo, porque tem que ter esse... o capricorniano, que é o meu ascendente. Nisso de você atuar com equipes múltiplas, você tem uma base fixa lá dentro do Projac ou você fisicamente migra para cada núcleo de produção de uma determinada novela? Ou você fica na base... numa mesma base, a sua salinha é a mesma salinha há 3 anos, sei lá. Sim, nós temos um espaço físico onde ficam os pesquisadores, que antigamente
era chamado Centro de Pesquisa. Então, ficam todos os pesquisadores ali, não todos, né? Porque a gente tem essa vantagem também de trabalhar home office. Então, antes mesmo de pandemia, a gente já trabalhava, eu dividia às vezes meus horários, às vezes os dias, né? Trabalhar em casa, dava para fazer, isso aqui eu preciso ir para o trabalho, então... Mas eu tenho um espaço físico, eu tenho minha mesa montada, bonitinha, todo organizadinho. Quando começa uma novela, eu tenho a minha planilha aqui de capítulos, e eu vou dando baixa. Eu sou sistemático, sou bem organizado. Aí chega uma hora que a gente está no piloto automático, não está nada, e aí a gente está sempre... Nunca estou com um projeto só, né? Já aconteceu de estar numa calmaria, de repente, os 3 projetos que eu estou fazendo no mesmo dia fazem pedidos. Então, eu tenho que me organizar, por isso que eu estou te falando. É fundamental que você seja organizado, ainda mais quando você compartilha produtos. E foi no período que a gente estava gravando o final de Verdades Secretas, fazendo reuniões sigilosas lá para o desfecho da novela, participando, né, de criação, né, daquela cena no aeroporto. Teve que criar. Então, assim, tem dedo meu ali, VFX também, né, eles são mágicos, eu brinco que eles são mágicos. E aí, Desalma precisava de umas cenas para fechar, umas informações, e eu também estava com uma demanda de Pantanal, enfim. Foi um dia que eu falei assim, não, vamos organizar. O que é mais urgente aqui? Verdades Secretas. Tem que entregar para a Globoplay. Desalma está na fila. Então, assim, por isso que é fundamental que você vá se organizando e nunca panicar. E o nosso trabalho só termina quando a novela vai ao ar no último capítulo. Embora a gente também participe do trabalho de desprodução. Eu jogo para uma HD externo, planilha. Então, assim, nosso trabalho não termina quando... Nossa, assim, tem que desmontar a lona do circo, gente, é muita coisa. Mas todas as equipes, não só de pesquisa, eles fazem um trabalho de desprodução. Então, uma novela, quando termina, a figurinista vai desprroduzir todo o figurino, o que vai ser acervado, o que vai ser devolvido, cenografia, todo mundo tem um trabalho de desprodução. Todo trabalho tem alguma história inusitada por trás. E o Rafa contou uma história pra gente, obviamente. Tinha um personagem, Verdades Secretas 2, que ele ia fazer um exame, não é nem um exame, ele ia fazer coleta de esperma, né? E aí precisava assistir um filme pornô. E aí eu fui buscar, dentro do que a gente pode licenciar, um filme pornô para ele estar ali no momento assistindo, né? E a gente tem uma parceria aí com Sexy Hot, e aí fui em busca de filmes bacanas, nacionais. Apareceu só a sonora da cena? Apareceu um trecho desse filme pornô valendo? Você vai dar play lá na Globoplay nesse capítulo. Ixi, ó, viu? Desafio, Ah, você achar a cena e depois vem mostrar. Não, e Pesquisador. olha, sem brincadeira, é para coroar o seu trabalho, porque então, pensa que o quê? Trabalha aqui à toa? Vai lá ver, meu irmão, vai lá prestigiar. Não, e olha, licenciei, autorizei o uso e apareceu a imagem. Claro que a gente, né, não deixa um ângulo que Você seja... acha que a Odete ia gostar de ver Verdades Secretas 2, assim, com o Óbvio que ia gostar. A Odete na época, ela consumia videolocadora, as fitas pornôs, foi assim que ela conheceu o César Ribeiro. Então, claro que a Odete ia amar assistir Verdades Secretas 2. Odete Reutemann. Olha, a gente estava falando de desprodução, quase nessa lógica de lona de circo, vai para outra cidade, monta a lona de circo, então vamos para a nossa derradeira e atual novela Pantanal. Tenho a memória, eu não acompanhei, eu tinha 13 anos, 14 anos, não lembro agora, 1990, tinha 14 anos. Então, eu assisti a Rainha da Sucata, mas eu sabia que quando acabava a Rainha da Sucata, a gente corria, zapeava para a manchete, estava começando o Pantanal. Vou te falar, as chamadas já me emocionam, porque eu vejo o trabalho meu, sabe? Porque eu comecei fazendo essa pesquisa de queimadas e, na sequência, eu busquei 2 grandes fotógrafos que têm produtoras lá no Pantanal. Claro, a gente gravou e a gente tem cena gravada pela equipe nossa, mas eu também busquei, porque eles vivem lá, então eles têm registros do dia a dia, principalmente da fauna e flora. Então, a gente também tem a pesquisa de imagens. Eu já vejo pesquisas de imagens que eu pesquisei, que já estão nas chamadas, eu já me emociono. O start foi aí, foram fazer essas 2 pesquisas, tanto das queimadas como de stock shot. Mas, lembrando, reforçando, temos muitos stock shots, vamos dizer que a maioria dos stock shots que vão aparecer na novela são
gravados pela equipe da novela. Tá, você começou lá com stock shot, ou pesquisas mais conceituais sobre a realidade do Pantanal, tal. O que seria uma pesquisa de uma novela que já está andando? O que eu vou falar aqui, acho que não é nenhum mistério, isso já foi divulgado. Uhum. Nós começamos no Pantanal ano passado, então nós dividimos em 2 etapas. A equipe viajou para lá, começou a gravar os capítulos iniciais, tudo que é cena do Pantanal lá, então a gente considerou a primeira etapa e agora a gente está retornando para o Pantanal, se não me engano aqui final de abril, acho que é dia 20 de abril. Essa semana mesmo eu tive reuniões, essas reuniões básicas, né, de produção, de leitura, mas tivemos uma reunião à parte, com os cabeças de uma área, para uma determinada cena que vamos gravar, sem spoiler, mas que exigia que os cabeças ali de determinadas áreas, que no caso a pesquisa, o VFX, os diretores envolvidos com essa cena, precisassem buscar soluções. Não é uma gravação simples, é uma cena de um acidente. Então a gente precisou ali, né, se reunir à parte para falar sobre essa cena, essa demanda. Aqui, a Marie Salles novamente. Da conceituação, principalmente no Pantanal, Rafael foi muito importante. Primeiro que nos anos 90 eu usei muitas referências de novela, de outras novelas da TV Globo dos anos 90. Então ele me ajudou a ter essas imagens dessas novelas com documentários e reportagens sobre o peão pantaneiro, sobre os sem terra, sobre canavial, assim, é muito rico. Primeiro, personagens, né, novelas. Busquei, ela até me deu uns títulos, a Marie fez a novela O Rei do Gado em 96, né? Então era início dos anos 90, né? A primeira fase. Então, busquei referências de personagens da novela O Rei do Gado, mas também o que era moda ali nos anos 90. Então, peguei como base novelas como Por Amor, que era moda ali, e fui puxando novelas. O Dono do Mundo foi referência para mim. Então, aí a minha referência foi a própria telenovela, o que estava bombando, principalmente entre 91 e 94. Deu para dar uma escapadinha para 96, 97. Busquei referências, então, assim, Madeleine, a Irma, você vai ver os figurinos. Nossa fonte também de pesquisa é o jornalismo, né? E aí a gente também vai em busca do que é real. Então, como eram os direitos... Não, mesmo a dramaturgia da época já era um olhar específico, né? O jornalismo acaba trazendo algo que é factual. É a realidade. É a realidade. Isso. Aí eu fui lá no jornal, na TV Globo lá do Jardim Botânico, onde fica o acervo do jornalismo, e pesquisei tudo que tinha de Pantanal, ribeirinhos, fazendeiros, e trouxe essa referência para Marília. Que demais. Tinha pesquisador de texto, sempre teve. Aliás, um beijo, Marília Garcia, primeira pesquisadora, mãe de Eliane Garcia, que é a primeira pesquisadora que trabalhou com Janete Claire, com Gilberto Braga. E quando eu sempre encontro a Eliane, fico cutucando para contar histórias assim, da mãe, porque devo muito a Marília, que foi a primeira pesquisadora de texto, né, que trabalhou com muitos autores. E depois veio o SEDOC. Todo material de acervo, que hoje se chama acervo, né, é o antigo SEDOC. Até um pouco tempo atrás não tinha pesquisador dedicado a um projeto, a uma novela. Os pesquisadores de imagens dedicados a telenovelas, eles surgiram há pouco tempo, entendeu? 2016, 2017. Esse licenciamento, essa regra do audiovisual mudou agora, recente. Então, não é qualquer imagem que você taca numa novela, numa televisão de uma novela, não é. Tudo você tem que licenciar, você tem que negociar. Eu vou te dar um spoiler que não é um spoiler do meu trabalho. Vai ter uma cena mais para frente, de Pantanal, onde o Zé Leôncio finalmente vai comprar uma televisão para a Fazenda. Tá? A TV vai chegar agora, nos anos 2020. A programação eu estou montando junto com a direção de arte e vai ter um filme. Ele vai estar assistindo um filme com os peões ali, a Filó. Não é qualquer filme que você bota ali. O autor sinaliza, gostaria que fosse filme tal, mas a gente corre atrás. Não dá. Já tive a negativa sexta-feira que a gente não tem defesa
porque deixou de ser um objeto de cena. Os personagens estão assistindo a TV e comentando. Então, você não consegue nem defender o uso de 5 segundos em fair use, como a gente usa, né? Entendi, uma utilizar de 5 a 10 segundos. Né? O pesquisador vem com soluções. Então, vamos buscar uma imagem Então, vamos buscar uma imagem de uma sucuri real e que a gente pode fakear e fingir que é um filme que eles estão assistindo. Então, quando os personagens interagem com a TV, e você tem que saber que ali, aquela imagem, você tem que autorizar. Se você vai licenciar um filme estrangeiro, você tem que ir na produtora, na distribuidora, fazer uma negociação. Isso custa 2 dígitos. Por uma ceninha você vai botar, que não vai durar 1 minuto no ar, não é viável. Então, a gente tem que buscar soluções alternativas. Uma novela começa meses antes, quando a sinopse chega para a gente lê a sinopse, a gente lê perfil de personagens, a gente lê os capítulos, né, isoladamente. Né? Eu recebo os blocos, eu leio aqui na minha casa, e a gente vai para essa leitura de bloco com os 6 capítulos lidos e já com anotações minhas. Olha, o autor sinalizou isso aqui, mas de antemão já aviso. Isso aqui vai dar problema que o jurídico precisa liberar. Então, a gente tem que pedir com antecedência. Então, a gente tem um planejamento. Todas as áreas têm planejamento. Se une para a reunião de bloco, né, que é a leitura dos capítulos, e para a reunião de produção, a gente já vem com apontamentos. Isso aqui né, tem um ponto de atenção, isso aqui ainda não tive a resposta. E para você ver que mesmo trabalhando na produção da novela, não tem como não se emocionar com uma obra do peso de Pantanal. Caiu a ficha quando, há mais ou menos 2 semanas, eu fui lá na edição conversar com o finalizador da novela, e eu parei, assim, não interrompi, fiquei quietinho, assim, e assistindo. Estava de máscara, minha máscara ficou encharcada. Além da cena ser linda demais, do que eu estava ali assistindo, imediatamente eu viajei no tempo, fui até 1990, meu avô não perdia um capítulo dessa novela. Então, na hora, ele sonorizou com a música, né, do Marcos Viana. Então, Leandro, assim, minha máscara ficou encharcada e sem exagero. E aí o finalizador percebeu que eu estava chorando. Viramos um para o outro e ele também se emocionou com a minha emoção. E aí começamos a falar sobre a novela, e quando eu vi, a gente estava falando de carreira, e eu falando que presente, que honra estar aqui trabalhando com você. A hora que a gente tira o crachá e vira ser humano e fala, eu estou te tietando, porque, assim, cara, eu sou teu fã há muito tempo, sabe? E o Rogério, ele é sensacional. Ele é muito agregador, sabe? Ele puxa talentos para trabalhar ali com ele. Ele tem uma escuta maravilhosa, sabe? Ele quer saber o que você tem para apresentar. O cara que está ali há muitos anos, né? Então eu já te dou um spoiler, vocês vão se emocionar, porque é uma novela muito linda, assim, visual. Estamos falando de imagens, então muitas imagens lindas, cenas muito bem dirigidas. O que estava faltando na minha carreira trabalhar com os diretores que eu considero os mais geniais, que é o Rogério Gomes, e que é agregador, né? Porque ele já tem uma equipe que já trabalha com ele há muito tempo. E que começou como editor, né? Que é uma coisa que eu acho... Sim, e o finalizador, o Carlos Kerr, que a gente chama de Kerr, começou com um papinho lá atrás também. Eu troco muita ideia com o Kerr, e ele conta das histórias. Assim, Rafa, eu editava Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Rogério estava aqui. Você ficou emocionado? Eu fiquei, mas olha, segura aí a emoção, prepara o lencinho, enxuga a lágrima, porque o Rafa ainda vai falar de um último trabalho, o especial 70 anos essa noite. 2021 ficou marcado como o ano que eu mais trabalhei, porque eu estava concluindo Verdades Secretas e Desalma 2, estou, né, em Pantanal, e surgiu o convite para fazer o projeto 70 anos esta noite. E quem assinava a direção artística? José Luiz Villamarim. Um plus, trabalhar com um cara que eu acho genial, Jorge Moura. Ele é muito gente boa. E aí, que presentão, né? Trabalhar e falar o que a gente está falando aqui, que são as telenovelas, né? Então, 70 anos comemorativos, né, da telenovela. E aí, o que eu resgatei? O Rafael lá do início. E aí, fui em busca de várias imagens, inclusive de imagens de outras emissoras. A gente começou o episódio falando sobre escuta. E no final, a gente termina com escuta. Afinal, é importante a gente escutar quem já está na área para poder aprender e seguir junto. Eu falo, primeira coisa, qual é o seu maior sonho? Ah, meu sonho é escrever novela. Então, esse é o teu sonho, não é? O sonho vai te movimentar.
corra atrás desse sonho. Então, para isso, você tem que estudar, você tem que entender. Ouça muito as pessoas que são da empresa, né, do mercado audiovisual. Eu acho super importante. Tem um sonho. O sonho é trabalhar como um colaborador de uma novela. E, para um autor, é muito importante ter ao lado um bom pesquisador, seja um autor ou um diretor. É muito importante, porque o pesquisador, como eu falei no início, eles são garimpeiros, no caso, histórias reais, para inspirar qualquer autor. O Matei Odete é um podcast produzido pela Las Palmas Studio, com apresentação, edição e roteiro e tudo mais de Leandro Guima. Até a próxima! Oi mãe, tudo bem? Me conta como que tá a expectativa para assistir Pantanal? Nossa, eu tô com uma expectativa grande, porque quando eu assisti a primeira já foi assim maravilhosa, foi uma novela que marcou muito, em todos os sentidos, os personagens, foi tudo muito lindo. E pelo que está se apresentando, assim, né, pelas apresentações que vem vindo, que estão passando, eu acho que vai ser tão boa quanto a anterior.